o final de Boku no Hero é um lixo completo. Mas pelo visto fizeram um novo, então para ver o que o LinkedIn tem a dizer sobre isso. Bicho, o final de Boku no Hero Academia a esse ponto já pode ser considerado uma metamorfose, né? A gente teve o final, Como assim? Inicialmente a gente teve o capítulo 430, alguns Esse é meses horrível, atrás, que foi todo o mundo final sabe. da história, e depois o autor não ficou muito contente com o final, foi lá, lançou 30 páginas a mais, capítulo 431, aí agora, um entendi. tempo depois ele decidiu que queria fazer mais uns negócios lá, tome, lançou mais 4 páginas, com coisas extras novas, respondeu um monte de pergunta do público, e ainda foi Aí sim. grosso pra responder as perguntas, viu? Pois Oxe, como jovens, o final de Boku no Hero Academia. Todo mundo sabe que alguns meses Mais atrás, um. quando a gente chegou no final de verdade da história, muitas pessoas não gostaram, né? Depois a gente teve aquele final estendido, que todo mundo pagou um pau. O autor foi lá e acrescentou as 30 páginas novas, tirou o Midoriya do Betinho sofredor pro chefe. Finalmente. Onde ele conseguiu Sério? terminar com a Araraka, terminou feliz, Ah, que virou legal. um professor ao mesmo tempo herói, ganhou uma armadura de graça lá, a vida dele tava aí, de vento em polpa. E agora, mais um acréscimo no final, mostrou não apenas a Eri agora com um violãozinho muito fofa, a Might vive sendo diretor Meu da Deus, escola, que coisa como também horrível. mostrou que o meu menino Midoriya está indo a caminho do primeiro lugar entre os heróis mais populares foda. do Japão. Atualmente ele já tá em 4º lugar nos maiores do ranking e já passou o Bakugou. Toma essa, Ô, seu louco! otário. 8 anos Pera, o Bakugou não tá em primeiro, segundo, não tá no top 3? profissional com Rapaz! Midoriya te passar em 2, hein? Noob. É, rapaziada. Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. Hoje a gente Quem que tá aqui, jovens, pra no poder top falar sobre 3, 4? Quem tá no top 3? Qual é o top 3? Eu quero as saber. coisas novas que foram acrescentadas no final de Boku no Hero Academia. Eu sei que eu já falei bastante do final dessa história aqui, né? Dos 15 finais que a história já teve. Mas eu já tô aqui, Eu só jovens, sei do não apenas pra poder primeiro. falar E sobre critiquei muito o primeiro aqui no canal. Não sei se tá aqui no card, mas enfim, no final do vídeo eu coloco. isso em específico, mas sobre construção. O que aconteceu exatamente com o final de Boku no Hero pra ele passar por essa metamorfose de ser um final que muita gente detestou bastante, pra agora ser um dos finais mais gostados aí dos últimos tempos, e cada vez que o Correio lança alguma coisa nova sobre esses finais, parece que as pessoas gostam ainda mais. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então não esquece de se inscrever aí no canal. Eu vi o que o público cria porque e isso fez. é uma ameaça. Se inscreve. Rapaz, já faz deixei. agora. Você Já, não- inscrito já sou. Já deixei like, irmão. Por favor, para com isso. Não ameaça minha família, por amor de Deus. Enfim, senta aí e vem comigo. Acompanhar uma história desde o começo e ver ela acabando é uma sensação estranha, cara. É Bizarro. quase como se você tivesse plantado uma árvore há alguns anos atrás e você fosse lentamente vendo essa árvore crescer. Você vê ela começando a dar suas primeiras folhas, depois ela começa a... Rapaz, agora que eu tô parando pra pensar, eu já plantei uma árvore lá quando tava na 6ª série. Eu nunca fui ver como é que ela tá hoje em dar dia. seus primeiros frutos, se tornar cada vez maior e finalmente chegar ao Será ponto que de virar morreu? uma árvore grande. Essa é exatamente a sensação que você tem com histórias de shonen, principalmente como Boku no Hero, que é uma famosa história de promessas. Assistir o primeiro capítulo onde você conhece o jovem Midoriya, prometido a se tornar o maior herói. Ver a primeira interação dele com a Uraraka e achar que eles têm uma química bonitinha juntos e que eles poderiam ficar juntos. Aí você vai assistindo isso crescer. A química deles vai melhorando. Midoriya vai treinando pra se tornar um grande herói. Tô ficando As coisas arrepiado. vão acontecendo ao redor da história, Rapaz. você vai tendo todo um caminho pra ter uma promessa de um final interessante. E muitas vezes nos shonens que rolaram nos últimos anos, esse caminho é interrompido. E o final da história acaba ficando meio... Não bosta. Mas uma grande ironia do destino. Realmente. É que o Boku no Hero escapou desse final. Depois de ter tido um capítulo 430 que todo mundo achou uma merda, uma Por que dar destaque pra pessoa que tem poder de prato? Eu sei que pode ser maneiro, ela pode ter uma trajetória legal, mas não legal, tem o poder do prato. maluco só cagou. É igual tu teres o Luffy no final do anime, dando elogios pra pessoa que tem o poder do catarro que explode. Irmão, o poder do catarro que explode, ninguém liga pra esse poder. É um Ele lixo. foi lá e fez outro capítulo e acabou a história do jeito que todo mundo queria. Gold demais. Capítulo 432. Isso daqui foi Fala pra lançado no mim. último fanbook que rolou de Boku no Hero Academia, que basicamente, né, É isso? deve ser o último por agora, o que significa que finalmente o Correio deve ter terminado a carreira dele ali como autor de Boku no Hero. Esse daqui é um capítulo bem pequenininho de 4 páginas extras que mostra a Eri um pouco mais velha, que é uma das coisas mais fofas, inclusive, que as pessoas poderiam esperar. Maneiro. Né? Tipo, ver aquela personagem que era criancinha e piquititinha na época da história, agora, 8 anos depois, já estudante. Inclusive, ela carrega um violão, muito fofinho. esse Foda. detalhe, ela carregar um violão, faz você lembrar na hora que a primeira vez que ela deu uma risada na vida foi quando o pessoal da UA fez aquela apresentação de música e tal. Ela foi visitar o Foda. colégio e lá ela encontrou Insano. o professor Aizawa, encontrou o All Might como diretor vivão, que inclusive até agora acho que só eu que acho muito Coisa estranho ver o All feia. Might com os olhos dele com a cor normal, é meio esquisito pra mim. Eu acho muito bizarro, estranho, sei lá, E nós cursed. terminamos esse capítulo com ela falando que Desculpa falar inglês, não é do meu costume, só saiu daqui. precisa se esforçar bastante, porque ela viu, né, a notícia na televisão mostrando Midoriya usando sua nova armadura de herói.
E finalmente, a gente também teve aquele famoso destaque que a gente sempre quis ver, né? Do Midoriya sendo reconhecido como o grande herói do One for All. Quando ele passa na televisão, conseguimos entender que sim, ele é reconhecido. As pessoas conhecem ele pelo grande feito heróico que ele fez, que é claro, era o que muita gente queria muito. Anônimo, professor, que parece que ninguém conhecia ele direito, mas esse cara aqui, que tá fazendo uma subida forte pro novo ranking, que agora, os 5 maiores heróis do Japão são o Miro, né? O Tintin-Bon. Foda! Aí sim, não quero saber de Midoriya, é lixo completo, isto aqui é lindo, isto aqui é maravilhoso, o nosso Miri tá de volta. Merecido também, mano, era mó irado. O Todoroki, que é o segundo maior herói de todos, liga. Tá na maldição do pai dele aí, de ficar como o segundo melhor. Rapaz, quando para pra pensar, faz muito sentido. Esse é o primeiro. A Monty Lady, porque ela é bonita e gigante, então é isso. Justo, faz sentido. Pra mim tá justo. E o quarto lugar está com o Midoriya, enquanto o quinto está com o Bakugou. Eu acho que até Monty Lady devia receber o cargo 0. Ela ficava lá, como ela é muito redondinha, muito maravilhosa, ficava lá no cargo 0, faz sentido, ninguém podia tirar ela de lá, e é isso, justo. No final da fanbook, o Correio também respondeu um monte de perguntas avulsas do público, tipo, umas aleatórias que ninguém se importa, tipo, pergunta do Mineta, quem liga pro Mineta, mano? Morra, Mineta. E outras que são as famosas perguntas polêmicas, famosas, que todo mundo queria saber, como por exemplo, perguntaram pro Correio se a Uraraka de fato ficou ou não com o Midori no final, e ainda assim o malditinho ele quis. Ele quis ser evasivo na pergunta e falou tipo, lê lá e tira suas conclusões e tal, né? Se eu tô a perguntar é porque eu quero saber, desgraça. Fala pra mim. Não me conhece. Foda-se. Fala pra mim. Eu tô a perguntar, tu te propões a responder, então tu responde. Desgraça. Obviamente, quando você lê, você percebe que eles ficaram juntos, né? Pelo amor de Deus, Correio. Se eles não ficaram juntos depois disso aqui, o Midoriya também não merece também. Tem que morrer sem Uraraka, pelo amor de Deus. E acho que definitivamente, jovens, agora sim a gente pode dizer que Boku no Hero chegou ao seu final. Esse já é o terceiro vídeo que eu tô falando que Boku no Hero chegou ao seu final. Pelo amor de Deus, Correio, para de lançar capítulo extra, por favor. Cara, que baita fanservice. Para nada, pô. Eu e tu sabemos que isso é bom demais, irmão. Cada vez que sai um capítulo novo de Boku no Hero, é mais uma vez que as pessoas vão voltar para o nosso canal para saber o que aconteceu, porque ninguém tá sabendo que saiu um novo capítulo. Então, quando o youtuber posta é porque todo mundo já sabe, é porque ninguém sabe ainda. Então, tu vai receber muita view com isso, irmão. Para de reclamar de barriga cheia. Que bom foi esse... Que esse vídeo deu bom, certeza. Deixa eu ver aqui. Só para ranking. Rank 1, pô! O cara reclamando de barriga cheia. Novo capítulo extra aqui pro final, né, jovem? Eu imagino, gente, que quando nós chegamos no final de uma obra, imagina que você tá plantando uma árvore, sabe? Ou então cozinhar alguma coisa, sabe? Você vai lá, compra ingredientes, prepara o forno, faz ali, prepara tudo certinho e fica observando enquanto sua comida vai ficando pronta. A sensação de ver um final bem feito de uma obra é quase como se fosse essa sensação de você ver uma árvore crescendo, sabe? É você ver uma coisa que você tava vendo ser preparada lá desde o início, dando frutos agora. Ver o Midoriya que você viu treinando a vida toda pra ser herói, sendo herói. Ver o relacionamento dele com a Uraraka que você queria que funcionasse, funcionando. Até esses pequenos detalhes como ver a Eri um pouco mais velha, querendo se tornar uma heroína no futuro, por exemplo. Quando na história... Ver o Mirio sendo herói, que ele sempre se esforçou e percebendo que sim, o Mirio sempre foi a escolha certa pra receber o One for All e não o Deku. A gente viu aquele arco de quando ela era uma criança, depois do Overhaul. Hoje em dia, ver ela curada, feliz e vivendo a vida é muito gratificante. Cara, eu acredito que todo esse final de Boku no Hero, depois do capítulo 430, né, que tinha sido o final rejeitado pelo público, todo esse final do capítulo 431, esses acréscimos agora e respostas do Correio, são baita de um fanservice. E eu realmente fico bastante feliz que tenha funcionado, porque eu acho que... Se ela não tivesse sido grosso respondendo às pessoas, faz sentido, eu acho que até compreendia a teoria que o Lequezi tá aplicando pra nós. Mas aqui não dá pra concordar com isso, irmão. Ela tá sendo grosso com os fãs que deram o apoio à obra dele, irmão. Tu é maluco, tu é psicopata, tu não tem cabeça, não. Rapaz, esse cara é doido. Se tem uma coisa que tem acontecido bastante nos últimos finais de mangá shonen, nos últimos, 6, 7 anos, é uma história terminar e as pessoas acharem uma bosta. A gente tem N exemplos disso acontecendo. Histórias como Bleach, Naruto teve um final também bem rejeitado. Uma coisa que Guto Cronosfera já falou, e eu acho que eu concordo atualmente, é qualquer final que de um anime muito hypado vai ser criticado infinitamente. Eu acho que se o Fullmetal terminasse da forma que terminou, todo mundo ia criticar. Hunter x Hunter, se terminasse daquela forma maravilhosa que o anime terminou, sei que não é final, mas terminou assim, e também iam criticar.
Eu tenho certeza disso. Concorda com essa afirmação ou é só nostalgia tua? Fala pra mim. Pelo público, apesar de que algumas pessoas gostaram, Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen. Dá pra dar centenas de exemplos de histórias ao longo do tempo que tiveram essa sensação estranha de você ter uma jornada que é exatamente como se você começasse a plantar Dr. uma Stone árvore, dizem e que quando você terminou chega ruim no também. final, a árvore Eu tô curtindo muito, acabei recentemente a última temporada que teve. só morresse, sabe? E Vai dessa ter aquela temporada agora a próxima temporada vai ser no Brasil, né? Legal. sensação de, putz, pra que eu vi toda a jornada até aqui se o final ia ser isso? E nisso eu não falo nem das lutas, jovens, ou das conclusões finais que a gente teve em outros capítulos, mas sim da conclusão final dos personagens, de fato. Uma coisa que acabou há alguns meses, por exemplo, e que foi feito na mesma geração Jujutsu. que Boku no Hero Academia, foi Jujutsu Kaisen, por exemplo. Rapaz, pensar que Jujutsu é da mesma geração do Boku no Hero. É com um início e outro, é quase no final da geração. Onde o final dele também foi cheio de fanservice. O autor da história pareceu até um pouco desesperado pra poder apelar pro lado legal do Rapaz, público, não e trouxe duvido. vários fanservices como personagens que tinham morrido de volta, tipo, spoiler de Jujutsu Kaisen aqui na frente. Minha liga. Mas existe a personagem da Nobara, por exemplo, que tinha morrido Que desgraça maldita, nunca mais apareça na minha vida. Jujutsu, ela foi trazida de volta, faltando 3 capítulos pra acabar a história. Muitas Sim. pessoas queriam que aquele advogado lá de Jujutsu e o personagem do Yuta também, Kigoruma. eles meio que morreram no último arco e depois foram trazidos de volta de novo. Mesmo que tenham rolado essas tentativas forçadas de fanservice no final da obra, por exemplo, não foi suficiente porque não existia uma construção. Uma das coisas mais engraçadas a respeito de Uma Boku no coisa que eu já ouvi falar, que ia ser uma teoria absurda. Uma teoria absurda não, se acontecer seria insano. Era Boku no Hero nada. Jujutsu Kaisen ser uma preparação para o anime de verdade. Que o Sukuna venceria todo mundo e aí o Itadori iria criar um novo regime para ensinar pessoas a serem feiticeiros Jujutsu e aí vamos preparar para a próxima geração em que o Sukuna vai voltar. Seria maneiro demais, seria uma coisa insana, mas não aconteceu, infelizmente. Hero era justamente o fato de que o Kohei fez toda uma história com uma construção muito clara de pra onde ele tava indo. Boku no Hero era uma história de promessa, se a gente for pegar, né? Assim como um Naruto da vida, por exemplo, você assistia Boku no Hero com expectativa de como as coisas iam acabar. Midori ia se tornar o maior herói. A história da família do Todoroki tinha que ter uma conclusão irada. Midori e Uraraka não bastava apenas eles ficarem juntos, né? Eles tinham que ir lá e tinham que comprar um terreno juntos, 2 cachorros, uma casinha, camisetas com o nome combinando. Rapaz, maneiro. Esperando ver no final da história. Eu lembro de quando veio o último capítulo, pela primeira vez, né, o capítulo 430 de Boku no Hero. Essa aí, Era aquele famoso rapaz. momento onde, ironicamente, eu acho que boa parte das pessoas simplesmente ignoraram as lutas finais e toda aquela parte da guerra do arco final de Boku no Hero, porque realmente ver a conclusão de fato dos personagens que você acompanhou ao longo de anos, e aí quando mas lançou o importante. capítulo final, e eu vi Quando tu Midori conecta. com a Rapaz, opa, desculpa, foi mal. Quando tu conectas com o personagem, tu queres ver o que ele vai se tornar. Não a lutinha que tu vai esquecer daqui a 2 semanas. E aí, quando lançou o capítulo final, e eu vi o Midora naquela roupa de professor, com a mesma Maldita, cara que desgraçada. ele tinha quando ele ainda era aluno, nada adicional, triste, não sendo herói, Essa imagem é muito boa. Caraca, não sendo amigo dos brother dele da época da escola, nossa, eu explodi por dentro. Eu tive uma sensação mais ou menos parecida com essa quando eu terminei de ver Naruto, cara. Eu me lembro de ter acompanhado praticamente 10 anos da história daquele maldito moleque loiro irritante falando que ia ser Hokage. E eu sabia E depois não desde o virou começo que Hokage. tinha uma cerimônia, né, pra poder ser Hokage, já que lá no Naruto clássico, quando a Tsunade vira a quinta Hokage, tem toda uma cerimônia mó bonitinha pra ela virar Hokage e tal. E desde aquela época eu queria muito ver a cerimônia do Naruto alcançando o sonho dele. O quanto que eu fiquei decepcionado quando chegou no final de Naruto e o final era Não tipo teve. um skip dele já adulto. O final do anime era ele casando com a Hinata. E aí só depois que eles fizeram um especial chamado O Dia que o Naruto vira Hokage. E aí E ele não vira Hokage, já que é o Konohamaru que vira. nesse especial, Desgraça. o Naruto desmaiava por causa da filha dele, e aí uma pessoa ia no lugar, e ele não estava presente na cerimônia do dia de virar Hokage. E principalmente o fato de que quando eu vi o Naruto adulto, ele não parecia lá tão hypado assim por estar feliz. Nossa, eu morri por dentro, eu morri 3 vezes. E eu acho que isso é tão interessante, verdade. cara. O fato aqui é que Boku no Hero, Não tem como ironicamente, discordar. mesmo que o último capítulo em tese tenha sido muito ruim pra muitas pessoas, ele ainda tinha salvação, porque o Kohei tinha deixado tantas pontas amarradinhas pra poder fazer um final bacana, que bastava ele seguir o que ele tinha construído desde o começo. Eu ainda acho meio estranho, inclusive, jovens, até hoje, a ideia de que o capítulo 430, em tese, era pra ser o último, sabe? Tipo, o Kohei realmente tinha essa ideia de Bizarro. que o Midoriya terminar sendo um professor e dizer que ele não consegue mais encontrar o pessoal da escola, e é meio que É que parece um aluno. Desculpa isso, ele é um aluno. Roupita da aluno, a mochila da aluno. Pô, não tem como. Não,
Que Ele tá bizarro! vivendo uma vida meio solitária agora, porque quando você olha pra esses últimos 2 capítulos agora, é tudo tão legal, cara, é tudo tão felizinho, tão bonitinho, né? Ver o Midoriya sendo um herói destrói qualquer sensação negativa que você pudesse ter com o fato de que, ele não é o número 1, porque parece que você não tá tendo um final. Ela concluiu o que ela queria, ela conseguiu os amigos que eu sempre tento ter na infância. É um final maneiro. O final mesmo da história aqui, mas uma parte conclusiva da história. Tipo, você não termina a história com ele ficando com a Uraraka, mas ele tá começando a sair com a garota que ele gosta. Você não termina a história... Seria muito maneiro começar um anime de romance só dele e da Uraraka. Ia ser tão bom. Um seinen só pra dizer que não pode ser o shoujo também, não me interessa. Só cria um anime deles se conectando e juntando. Pô, ia ser tão maneiro. Farma em cima de Boku no Hero, irmão. Tu criaste uma coisa, agora vai começar a farmar. Não quero saber não, ele irmão. sendo o número 1. Mas ele é o número 4. Ele tá subindo ali. Provavelmente no futuro ele vai ser o número 1. Só que a gente não precisa ver esse momento específico. Quando a gente teve o final do 430, a gente tinha o Midoriya sendo um professor com uma cara meio de bosta, assim. Não parecia que ele tava tão animado sendo professor. Agora, a gente sabe que ele gosta de ser professor, porque mesmo virando herói, ele continuou dando palestras no país inteiro. Temos alguns outros detalhes, personagens novos, o resto do pessoal da 1A apareceu agora sendo heróis. É tudo tão gratificante pra poder ver nesse final. Maneiro. Que realmente é quase como se fosse essa sensação mesmo, sabe? Você plantou uma árvore lá no capítulo 1 quando você depositou uma confiança e um hype em Boku no Hero. E você Plantou uma árvore não, plantou uma semente, né? Não começa já com a árvore. aos poucos vendo esse Mas hype um broto. crescer e se tornar cada vez mais realidade. É muito legal saber que, apesar de ter desgostado de boa parte do último arco de Boku no Hero, agora, hoje em dia, né, alguns mesezinhos depois aí, Concluiu que o mangá bem. acabou oficialmente, a gente pode estufar um pouco o peito e dizer que o final de Boku no Hero, estranhamente, foi um dos mais gratificantes dos últimos tempos. Sim. Jujutsu Kaisen, que todo mundo achava que ia ter um final pica, Não. Todo mundo tá achando. Tá com medo do final. Não vi ninguém dizendo, pô, o final vai ser absurdo, vai ser cinema. Eu só sabia que se o Sukuna vencesse, ia ser foda. E era isso que eu sempre disse e vou concordar dizendo. Ia ser muito melhor se o Sukuna vencesse. teve um final meio... Meio? Não, ruim. Não é meio. É ruim. Só ruim. Até histórias muito grandes, como Shingeki no Kyojin, que todo mundo Shingeki no Kyojin, Nanatsu no Taizai, Blue Lock vai ser a mesma coisa, vai ser um final ruim. Não tem como o Blue Lock ter um final bom. Já tô falando, já tô avisando. achava que o final ia ser irado, o final foi meio bosta, depois que finalmente acabou. Meio? Rapaz, meio? O autor desta parada aqui, que eu já nem quero pronunciar mais na minha vida, esse autor aqui tentou fazer o que o autor de Boku no Hero fez, só que ele tentou tão mal, tão feio, tão nojento, só tentou corrigir e não mudou nada. Meu Deus. É uma ironia. Mas eu realmente fico feliz que o Correio tenha conseguido chegar em um final que pelo menos tenha soado gratificante pro seu público. Acho que a grande maioria dos mangakas não conseguem fazer muito disso hoje em dia e podem acabar até ficando um pouco chateados ou frustrados por causa disso. E realmente, se você for parar pra pensar, os caras ficaram anos trabalhando em histórias e naqueles personagens bem mais do que a gente que acompanha. Então, com certeza absoluta, eles merecem esse amor que o Correio tá recebendo agora pelo final de Boku no Hero. Fora o momento, é claro, que ele parou de receber amor para as pessoas odiarem ele porque ele tinha desenhado a Mirko muito branca no Twitter. Isso? É sério isso? Pô, o personagem dela, eu sei como eu quiser. Se eu quiser fazer a versão YXZ da personagem, eu desenho como eu quiser. Tá errado. Inclusive, que o Correio foi lá e desenhou a Mirko branca demais, as pessoas começaram a odiar ele. Acho melhor encerrar em bons termos, não é? De qualquer jeito, jovem. E vocês, o que acharam aí de toda essa jornada pro bizarro. Final? Agora, muito legal. Que acabou de verdade. De Boku. Uma boa redenção que o anime precisava. E é isso. Eu quero saber também a tua opinião, pô. Você tá assistindo até aqui e tu não comentaste nada. Eu quero saber o que é que tu queres, o que é que tu achaste deste final. Queres o quê? Faltou o quê no anime de Boku no Hero? No anime ainda não, porque não tá no anime ainda. Mas no mangá de Boku no Hero, o que é que faltou? Comenta aí pra mim. É isso. Espero que tenhas curtido. Deixa o like se puderes. E valeu, falou e fui. Tchau, tchau.